Universo Diverso, com Luciana Neri. Precisamos falar sobre superdotação. Vamos conversar com a professora Josilene Domingues. Ela é doutora em Educação Especial, mestre em Linguística, licenciada em Letras e professora do Instituto Federal da Bahia, campus Vitória da Conquista. Professora Josilene, primeiro vamos falar sobre o termo em si. Criança superdotada, criança com superdotação ou crianças com altas habilidades. Qual é a forma correta de se falar? Tem o mesmo significado. É um problema que nós tivemos no Brasil e também em Portugal, infelizmente, quando foram traduzir a palavra giftedness, traduziu a palavra como superdotação. Na verdade, a tradução correta da palavra é dotação. Então, alguns estudiosos utilizam dotação, outros utilizam altas habilidades, outros altas capacidades, outros superdotação. Ok, e o que é exatamente a superdotação? No senso comum, as pessoas dizem que ela está muito ligada a um QI, um coeficiente intelectual elevado. Tem a ver? A superdotação, diferentemente do que se pensa no imaginário popular, o que na verdade é um mito de que a superdotação seria um sinônimo de coeficiente intelectual elevado, ela já vem sendo bastante criticada nos meios científicos, porque se trata de uma concepção extremamente reducionista do que vem a ser a expressão desse fenômeno, dessa capacidade humana. E atualmente, como é que a superdotação é definida, especialmente no contexto escolar, professora? Quem são esses estudantes possuidores dessas altas habilidades? E quais habilidades são essas? Os estudantes com essa superdotação são estudantes que apresentam uma capacidade elevada em 6 áreas: criatividade, intelectual, acadêmica, psicomotora, artística e liderança. Essa capacidade elevada, ela pode aparecer de forma isolada em uma área apenas ou de forma combinada. Eles também possuem um grande envolvimento com as áreas de interesse. Então, são estudantes que se dedicam horas para aprender aquele assunto que lhe interessa e, às vezes, nem sente que está ali passando horas e horas de estudo, de dedicação em relação àquela área em que ele apresenta esse potencial elevado. Esses estudantes, eles são público da educação especial e eles precisam de serviços de apoio de educação especializados para que possam realmente ter suas necessidades educacionais especiais atendidas no contexto da escola. É uma necessidade especial, mas é bem diferente de quem tem déficits ou dificuldades de aprendizagem. Essas necessidades, elas são em caráter suplementar ao currículo da escola. Então, são estudantes que vão precisar de um enriquecimento curricular, podem precisar de programas específicos para o desenvolvimento desse potencial elevado, seja na área em que ele apresentar essa capacidade. Pode também precisar de uma compactação curricular, da aceleração. A aceleração seria avançar o aluno para a turma subsequente? Existem 18 formas de aceleração. Muitas pessoas pensam que é apenas uma aceleração, um dos tipos de aceleração que seria a seriada, e na verdade existem 18 tipos, 18 formas de se promover essa aceleração desse estudante com essa capacidade elevada. Professora, é muito raro uma pessoa superdotada? Achar que a superdotação é algo raro ou destinado a pouquíssimas pessoas, os estudiosos vêm falando de uma prevalência, por exemplo, de 10% dentro de um grupo comparável. Então, uma sala de aula com 30 alunos, possivelmente eu tenho 3 estudantes dentro de uma única sala de aula com essa capacidade elevada. Outros estudiosos vão falar que essa capacidade vai variar de 10% a 15% dentro da população, dentro de um contexto de uma amostra populacional. Então, é um índice de prevalência alto. Infelizmente, esses estudantes ainda estão sendo invisibilizados pelo nosso censo escolar. Uma das causas que a gente aponta como sendo favorecedora dessa triste realidade é a falta de formação na área, seja uma formação inicial,
seja uma formação continuada, para que os próprios professores eles possam identificar, eles possam construir propostas educacionais para esses estudantes. É preciso a adoção de uma forma diferente de lidar com eles, né, professora? E existem, de fato, estratégias de identificação para o contexto escolar. Mas esses professores, pela falta de uma formação, de uma disciplina, por exemplo, na sua grade curricular, na área de pedagogia, na área de letras, de matemática, nas licenciaturas de uma maneira geral, eles não veem esse assunto, não estudam, né, essas características que esses estudantes apresentam e eles não conseguem ver, enxergar esses alunos quando eles passam a assumir o contexto de uma sala de aula. Dentre as causas que a gente aponta, né, para essa invisibilidade aí, é essa questão da lacuna na formação inicial e continuada de professores. Josilene, como é feito o diagnóstico da superdotação? O diagnóstico, na verdade, a gente nem usa muito essa expressão diagnóstico, porque diagnóstico é para doença, né? E a superdotação não é uma doença. Então, a gente fala em avaliação. Como é feita essa avaliação para a identificação da superdotação? Os termos corretos para a gente usar são esses. Até porque essa avaliação ela pode ser feita por um profissional da escola que tenha domínio do tema da superdotação. Pode ser feito também por um psicólogo, desde que ele também tenha conhecimento da área. Existem muitos psicólogos, assim como pedagogos, docentes de uma maneira geral, que por não terem esse conhecimento, eles não sabem fazer a avaliação. Que importância tem essa avaliação e quando ela deve ser feita? A identificação da superdotação, quanto mais cedo, melhor. Na fase infantil, geralmente nos primeiros anos, a gente já observa uma precocidade da criança. Ela tende a aprender a ler mais rápido, mais cedo também, aprende muito rápido, gosta de temas do universo, dinossauros, tem uma memória fantástica, é muito curioso, gosta de fazer experimentos em casa. Geralmente a criança ela vai se apresentando dessa forma para a família. Alguns aprendem outros idiomas sem nunca ter tido contato com o ensino formal. Há um estranhamento na família e a família é a primeira a sinalizar, às vezes, para a escola. Daí, quais os próximos passos? Quando a escola já tem um conhecimento, ela já tem um estudo sobre isso, ela própria chama a família para falar, né, que a família precisa fazer um encaminhamento de uma avaliação. Como é feita essa avaliação vai depender do profissional, né? Na área da educação, nós utilizamos checklists, instrumentos que o pedagogo pode usar. Nós temos construídos esses instrumentos, mas também existem aqueles instrumentos psicológicos, né? Que a gente falaria aí, para avaliação intelectual. Nesse caso, só o psicólogo pode aplicar. E é sempre assim que é feita a avaliação da superdotação, professora? Esses testes psicológicos, eles só vão poder identificar quando a superdotação for na área intelectual e acadêmica. Na área psicomotora, na área artística, na liderança, por exemplo, eles não conseguem identificar porque os instrumentos eles não foram criados para avaliar essa categoria aí, essa área, né, dentro da capacidade humana. Bem, professora, esses estudantes, eles estão sempre se destacando, são sempre alunos de grande sucesso, são pessoas que se realizam em todas as áreas, mais felizes que as outras. É um mito achar que os estudantes com altas capacidades ou superdotação, eles vão ter um desempenho acadêmico excelente em todas as matérias, tá? Podem inclusive apresentar deficiências, transtornos, como a dislexia, o TDAH, o próprio TEA, tá? Que é um quadro aí que a gente chamaria de dupla excepcionalidade. A senhora comentou aqui durante a série que existem muitas dificuldades em lidar com esse público pela falta de conhecimento, tanto das famílias quanto dos profissionais. O que vocês, especialistas na área, têm feito para reverter esse problema? Tendo em vista esse quadro, né, triste na nossa realidade educacional brasileira, nós estamos hoje desenvolvendo um projeto em parceria com a Universidade de La Laguna, da Espanha. É um chamado Programa Integral para Altas Capacidades, que é o PIPAC.
Esse programa já vem sendo desenvolvido na Espanha há mais de 20 anos. Também ele foi replicado no México, em Portugal, e agora, pela primeira vez, ele vai ser replicado aqui no Brasil e no Nordeste do Brasil. Nós somos o grupo de pesquisa, também dentro do IFBA, para o desenvolvimento das altas capacidades. É o GRUPAC, o único no Nordeste específico para estudar essa temática. E vamos lá receber, estudantes e suas famílias que vão participar desse programa por um ano. Qual é o objetivo do programa, professora? O programa ele tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento socioemocional e cognitivo dos estudantes com altas capacidades e também de aconselhamento, A gente tem um contributo aí para o aconselhamento familiar. E na prática, como é que vai funcionar esse programa? Nós teremos sessões quinzenais com esses estudantes e com suas famílias. E cada sessão a gente tem um tema que a gente vai trabalhar dentro das características socioemocionais que os estudantes apresentam. Nós teremos também um projeto que eles vão construir ao longo desse trabalho de um ano de programa e vamos estar aí em contato, com os pesquisadores da Espanha, avaliando esses resultados, analisando, esses dados do Brasil. E para nós é realmente um pioneirismo nesse sentido, já que a gente vai ter pela primeira vez no Nordeste do Brasil um programa específico para esse público da educação especial.